Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Rede social, @Paulo Roberto Maciel 7919. repórterpaulomaciel.blogspot.com. facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. @Paulo Roberto Maciel 6/, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Vamos à liturgia do dia 3 de janeiro de 2026. Portanto, mais um mês se iniciou. Nós estamos aqui há poucos dias já transmitindo a liturgia do novo ano, e hoje temos a liturgia de 3 de janeiro de 2026, que é um sábado, é o tempo do Natal antes da Epifania, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito temos a missa própria, com o prefácio do Natal, ou então Santíssimo Nome de Jesus. Pode ser uma missa, então, dedicada ao Santíssimo Nome de Jesus, memória facultativa, cor branca também. Primeira leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 29 ao 6 do capítulo 3. Caríssimos, já que sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Todo que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo que comete pecado comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que peca mostra que não o viu, nem o conheceu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 97 na Bíblia Vulgata ou 98 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 3º CD ao 4º, 5º ao 6º, refrão 3º A. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho, vamos recepcioná-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. A palavra se fez carne, entre nós ela habitou, e todos que a acolheram, de Deus filhos se tornaram. De Deus filhos se tornaram.
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Evangelho de hoje, escrito por São João, apóstolo de Jesus, capítulo 1, versículos do 29 ao 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos refletir. Olha, pelo batismo nos tornamos filhos adotivos de Deus. Somos convidados a nos empenharmos seriamente numa constante purificação de nós mesmos e na prática da justiça. A liturgia da palavra nos faz contemplar Jesus sob 3 títulos: Cordeiro de Deus, equivalente a Redentor do mundo, aquele que batiza no Espírito Santo e Filho de Deus. Bem, hoje também a missa pode ser pelo Santíssimo Nome de Jesus. O nome de Jesus, que significa Salvador, foi honrado e venerado na Igreja desde os primeiros tempos. Trata-se do nome dado pelo próprio Deus, conforme Filipenses, capítulo 2, versículos do 9 ao 10. São Paulo diz nessa carta: Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e sob a terra. Ainda uma explicação sobre o Santíssimo Nome de Jesus. No 8º dia, quando o menino devia ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Lucas capítulo 2, versículo 21. Essa é a memória do Santíssimo Nome de Jesus, um nome que foi dado pelo próprio céu. Com efeito, o anjo Gabriel diz a Maria: Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. E a José: Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. O nome Jesus, conforme a palavra do anjo, significa Deus salva ou Salvador. Por isso que Jesus é chamado de Salvador. Deus salva ou Salvador. De fato, assim o é, como também afirmou o apóstolo São Pedro perante o Sinédrio. É por meio do nome de Jesus, e não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 10 e 12. Mesmo o nome de Jesus sendo honrado e venerado desde o início da Igreja, foi somente no século XIV que começou a se propagar o seu culto litúrgico em diversas datas, geralmente em janeiro, dado que o 8º dia após Natal, o dia da circuncisão de Jesus, é o dia 1º atualmente. Segundo o calendário romano, celebra-se essa festa no dia 3. Bem, estamos celebrando o tempo santo de Natal,
e vamos refletir mais sobre a liturgia. Jesus, Filho de Deus e o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículos 34 e 29. Pelo seu sacrifício redentor nos reconciliou com o Pai, ao libertar o seu povo dos seus pecados. Somos, portanto, pelo sangue de Jesus, libertos do poder do pecado e da morte, somos regenerados pela graça do batismo como filhos de Deus. Por isso, o mesmo apóstolo e evangelista João nos diz em sua carta: vede que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus, e nós somos. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 1. A redenção de Cristo nos dá como fruto o perdão dos pecados, a filiação divina. Somos filhos no Filho. Somos filhos no Filho. O dom do Espírito Santo, toda a profecia do Antigo Testamento, que teve o seu ápice em João Batista, que era mais do que um profeta, Lucas 7, versículo 26, preparava a epifania, a manifestação de Cristo e a salvação que ele nos traz. João capítulo 1, versículo 31, neste evangelho, está escrito: se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. João Batista é quem diz isso. Agora aqui no livro Palavra e Vida, temos uma reflexão sobre João capítulo 1, versículos do 29 ao 34. João não conhecia aquele que devia vir, não sabia quem era, mas essa era uma razão a mais para permanecer atento, para olhar nos olhos de todos os que se aproximavam dele, até que viu o Espírito pousar sobre um homem. Era Jesus, e João deu testemunho dele. Também nós devemos estar atentos. Em cada homem ou mulher que está ao redor de nós existe um irmão ou irmã. João deu testemunho do Messias. Nós devemos dar testemunho da profunda fraternidade que une toda a humanidade. É uma fraternidade que nasce de Jesus, que nasce da fé. Santos do dia 3 de janeiro. São Daniel, diácono, é santo do dia 3 de janeiro. Foi mártir. Morreu mais ou menos do ano 304. São Daniel foi um diácono da igreja de Pádua, na Itália, onde morreu martirizado durante as perseguições de Diocleciano. Essa autoridade que foi muito má para com os cristãos, Diocleciano. Santo do dia 3 de janeiro, São Górdio, mártir. Ele morreu em 304. Foi um centurião romano admirado por São Basílio e morto na Capadócia, Turquia. Ele foi executado por ter confessado sua fé em Jesus Cristo. Olha quantos mártires da igreja. São Teógenes, também mártir. São Teógenes é santo do dia 3 de janeiro. Foi mártir e morreu em 320. Foi preso, torturado e jogado no mar, em Pário, ou Pario, na atual Turquia. Isto aconteceu porque ele negou-se a prestar serviço militar por causa de sua fé. Santa do dia 3 de janeiro, Santa Genoveva, foi virgem e morreu mais ou menos no ano 500. Aos 15 anos recebeu de São Germano de Auxerre o véu das virgens. Padroeira de Paris, confortou os habitantes da cidade, aterrorizados ante a ameaça dos bárbaros, e os socorreu no tempo da carestia. De acordo com o site do Vaticano, Genoveva nasceu em 411, entre 411 e 416. Não existe uma data exata escrita. Ela nasceu em Nanterre, uma pequena aldeia nos arredores de Paris, na França, no seio de uma família da nobreza galo-romântica. Destinada a uma vida de aventura, embora nas pegadas de Cristo, sua vocação se manifestou na infância, como muitas vezes acontecia num encontro especial. São Germano de Auxerre partiu em 429 para a Grã-Bretanha, acompanhado por São Lupo de Troyes. Sua missão era evangelizar aqueles povos e combater a heresia desencadeada pelo pelagianismo.
Passando por Paris, se encontraram com a jovem Genoveva. Ao vê-la, São Germano reconheceu, de alguma forma, seu dom e avisou aos seus pais que ela era uma menina especial. Depois, dirigindo-se a Genoveva, lhe perguntou se gostaria de se tornar noiva de Cristo e permanecer virgem intacta por ele. A menina não teve dúvidas. Genoveva consagrou-se como virgem, vestia-se de modo diferente das outras jovens, seguia dieta vegetariana, usava cilício e jejuava com frequência, mas ficava na casa de sua família. Aliás, trancou-se numa cela da qual nunca saía, da Epifania até a Quinta-feira Santa. Ali recebia visita de outras pessoas consagradas e se dedicava à ascese. Em 451 espalhou-se a notícia de que os hunos, liderados pelo rei Átila, após terem saqueado várias cidades no norte da França, estavam se dirigindo para Paris. Por isso, muitos queriam fugir da cidade, mas Genoveva lhes pediu para ficar. Só fogem os homens que não sabem combater. Nós, mulheres, rezaremos a Deus até nos ouvir. Por estas suas posições, alguns queriam a sua morte, mas no fim ela tinha razão. Os hunos passaram longe de Paris, rumo à cidade de Orleans, onde foram derrotados pelo general romano Ézio. 5 anos depois, Genoveva e os parisienses tiveram que enfrentar outra grande ameaça, o assédio do rei dos francos Meroveu, e depois de seus filhos, filhos do rei dos francos. Genoveva opôs-se com coragem até que Childerico I, o futuro fundador das dinastias dos Merovingios, subiu ao trono. Esperava-se que esta dinastia pudesse ajudar a difundir a fé cristã entre os bárbaros. No entanto, as pessoas passavam por uma grande escassez. A santa guiou um grupo de 11 barcos ao longo do rio Sena com destino a Troyes, fazendo milagres, entre os quais a cura da esposa de um oficial romano, paralítica por 4 anos, além do restabelecimento da visão de muitos cegos. Por isso, os beneficiários doavam trigo suficiente para alimentar seus concidadãos. Ao regressar a Paris, continuou a distribuir trigo e a fazer pão para os pobres. Com sua morte, que ocorreu em idade avançada, no início do ano 500, os parisienses começaram a invocar Santa Genoveva diante das grandes calamidades, como peste, fome, até que foi proclamada padroeira da cidade de Paris. São Florencio é santo do dia 3 de janeiro. Foi bispo. É santo de Viena, cidade da França. Florencio sendo desterrado no tempo do imperador Galieno. No mesmo desterro aconteceu o seu glorioso martírio, segundo o Atlas Digital da América Lusa. São Ciríaco Elias Chavara é santo do dia 3 de janeiro. Ele foi presbítero, morreu em 1871. Fundou em Mananã, na Índia, a congregação dos Irmãos Carmelitas de Maria Imaculada e colaborou na fundação da Congregação das Irmãs da Mãe do Carmelo. Santo Antero, Papa, é santo do dia 3 de janeiro. De origens gregas, Antero foi Papa apenas 40 dias. Foi martirizado em 236 sob o império de Maximino. Trácio, por ter mandado inserir os anais dos mártires nos arquivos da Igreja de Roma, para não serem dispersos. Então ele foi martirizado sob o império de Maximiano Trácio. E isso aconteceu por ter mandado inserir os anais dos mártires nos arquivos da Igreja de Roma, para não serem dispersos. Foi o primeiro papa a ser sepultado nas catacumbas de São Calixto. Também são santos do dia 3 de janeiro. São José Maria Tomasi, presbítero teatino e cardeal. São Telésforo, papa e mártir de origens gregas. São Telésforo.
Shalom Adonai, a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel.